Neste vídeo eu vou comentar sobre um outro vídeo que eu encontrei aqui no YouTube, de um senhor que as pessoas dizem: não, de todos ele é o melhorzinho. Veremos neste vídeo. Não, de todos ele é aquele que menos escandaliza. Veremos neste vídeo. Nós não vemos os demais escândalos e as manifestações silenciosas e a bagunça que vemos nas outras igrejas, na igreja dele. Vamos ver neste vídeo. Antes de iniciar o comentário a respeito deste outro vídeo, deste vídeo que eu encontrei, vou ler aqui um trecho no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 15, palavras de Cristo, o Messias, Sermão do Monte. Cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro, ou seja, debaixo dessa pele de ovelha, são lobos devoradores. Lá no versículo 22, Jesus ele vai dar uma declaração muito forte da ação desses falsos profetas e como eles agem no meio da cristandade. Eles se apresentam como cristãos, eles falam como cristãos, eles se vestem como cristãos, frequentam lugares cristãos, eles trazem uma perfeita imagem cristã, mas por dentro eles são falsos, eles não são confiáveis. Versículo 22. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Preste atenção, estes homens, pelo fato deles vestirem uma capa evangélica, como a RCC, Renovação Carismática Católica, que vestiu também uma capa evangélica para enganar a muitos, como os mormons estão fazendo agora também, camuflando o termo mormons e o sud para cativar muitos adeptos, como também as testemunhas de Jeová, que estão fingindo crer na divindade de Cristo, porque eles não creem, eles estão passando a fingir crer na divindade de Cristo só para te cativar, para atrair a sua atenção para a seita deles. O vídeo que eu irei comentar, que muitos ainda estão vidrados, hipnotizados, acreditando que é o menos pior ou que não tem nada demais, eu já aconselho as pessoas: desligue a televisão, observe as escrituras, não vê, prove o que é dito nas escrituras, tire a prova com as sagradas escrituras que vocês verão imediatamente, só segue o que não vê. Primeiro, alguns vídeos aí atrás, o link está aqui na descrição, você vai ver que eu apresento uma fala do R.R. Soares, onde alguém pergunta a ele: missionário, eu gostaria de saber sobre alguém não ser dizimista, se isso interfere na salvação. E ele diz: completamente, porque quem não dá o dízimo, de acordo com Malaquias 3:8, 9 e 10, é ladrão. E lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, diz que quem é ladrão não é do reino dos céus. Esta é a definição dele, de acordo com esses textos, totalmente fora do seu contexto, é uma dedução e é uma afirmação maldosa, covarde, animalesca, febril das escrituras. No vídeo de hoje ele vai repetir a mesma coisa, entretanto ele vai dizer algo pior, que quem não é patrocinador ou quem não é dizimista ainda, não é do reino dos céus. Vamos ver o vídeo e vamos analisar o que ele disse. Ou do contrário, não seremos abençoados. Mas eu sou dizimista, Deus tem que curar. Quá, 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 quá. Você é dizimista porque você não vai para o inferno. Primeiro, você é dizimista porque você não vai para o inferno. Ou seja, se você dá o dízimo, você é salvo. Em outras palavras, você pode comprar salvação com os 10% de sua renda. Será isso uma verdade? É isso que a Bíblia diz? No Salmo 49, verso 7 diz: homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há
pagamento. Qual pagamento é esse? Se você ler o versículo 5 e 6, você verá que está tratando de dinheiro. Não tem valor, não tem dinheiro, não tem quantia em dinheiro que o livre. Porque se você não fosse para o inferno, você não daria o dízimo. Porque se você, cristão, fosse para o inferno, você não daria o dízimo. O que ele está dizendo aqui? Nessas duas primeiras observações. Primeiro, que se você é um inconverso, você dando o dízimo, você teria acesso à salvação. É só você voltar ao vídeo aí e observar bem a fala dele. Segundo, depois que você se converteu, o que nós vimos agora, e depois da sua conversão, para manter sua salvação, para assegurá-la, você tem que devolver o dízimo. É isso que ele prega. É isso que a teologia da prosperidade, o movimento neopentecostal ensina. Ensina que você pode comprar sua salvação e barganhar com Deus e assegurar sua salvação por meio do dízimo. Ou seja, se você deixar de dar o dízimo qualquer dia na sua vida, você está abrindo mão da salvação. Então, para eles, a salvação é comprada. A redenção, a remissão dos pecados são comprados. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Lá no Salmo 49, versos 5, 6, 7 e 8, que nós acabamos de ler, diz que essas coisas são inúteis para assegurar a salvação, para redimir alguém. O R.R. Soares diz que não, que é possível sim. É só você voltar ao vídeo aí que você verá. Por quê? Porque aquelas coisas, o ouro, a prata, a riqueza, a fazenda, a herança, elas são coisas perecíveis, coisas materiais, perecíveis, instantâneas e momentâneas. Não tem qualquer condição, pela própria natureza delas, de comprar coisas eternas. Como algo físico pode comprar algo espiritual, como algo mortal, perecível, pode comprar algo imortal, indestrutível, como algo que é corrupto, algo que é ignóbil, pode comprar algo que é incorruptível e glorificado. Não tem como. Pelo menos no evangelho apresentado, o evangelho dos apóstolos, o evangelho do Senhor Jesus, diz que não tem qualquer possibilidade disso acontecer. No evangelho do R.R. Soares, no evangelho neopentecostal, no evangelho da teologia da prosperidade, diz que pode sim. E essa maneira é você dando o seu dízimo. Então, como é que o cristão ele tem acesso à salvação? O próprio versículo aqui de 1 Pedro, versículo 18, ele responde: vocês não foram comprados, redimidos da sua antiga maneira vazia de viver com coisas perecíveis, ouro e prata, fazenda, herança, dízimo, como seus pais lhes ensinaram. Versículo 19: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula. É somente assim que o cristão ele tem acesso à salvação. É somente assim que o cristão alcança a salvação. Este é o verdadeiro evangelho, aquele que demonstra que o cristão ele tem acesso à salvação mediante Cristo Jesus. Se você alcança a salvação por meio do dízimo, é por causa das suas obras. E se é por causa das obras, Cristo não precisava nem vir morrer em seu lugar, morrer pelos pecados da humanidade. Diz assim em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9: vós sois salvos pela graça, mediante a fé, por meio da fé. Por meio do dízimo? Não, por meio da fé. E isso não vem de vós,
não vem por meio do seu dízimo, por meio do seu uso e costume, por meio do véu, por meio do sábado, por meio da Maria, por meio da caravana de Israel, da água ungida, do óleo. Não veio por nada que você vem exercer. É dom de Deus, é presente, é dádiva que você não merece. Graça de Deus, a graça de Deus é quando Deus te dá algo que você não merece. A misericórdia de Deus se resume em não te dar algo, a saber, o inferno, que você merece. E isso não vem de vós, ou seja, a salvação pela graça mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Agora imagina lá no céu alguém chegando: eu dei o dízimo, eu observei o sábado, eu participei de todas as santas ceias, por isso eu estou aqui. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém, absolutamente ninguém, a não ser Cristo, seja glorificado. E o R.R. Soares diz: não, podemos sim alcançar por meio do dízimo, e não somente alcançar, mas assegurar a salvação por meio do dízimo, porque conforme ele diz, se você for para o inferno, é porque você não dá o dízimo. Outras referências aqui: Isaías capítulo 52, verso 3: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, pecado, iniquidade, o pecado de Adão, também sem dinheiro, R.R. Soares, sereis resgatados. Já que é sem dinheiro que fomos resgatados, como é que fomos? Então, 1 Pedro 1,18: não sabeis que não foi por meio de coisas perecíveis como ouro e prata, dinheiro, que vocês foram salvos, redimidos da antiga maneira vazia de viver, transmitidas pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro, sem mancha e sem mácula. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mateus capítulo 20, verso 28: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Como é que ele veio para servir? O versículo responde: e para dar a sua vida em resgate de muitos. Se a vida de Cristo foi dada para resgate, como é que aparece um alienado? Meu Deus, que infelizmente influencia milhares de pessoas dizendo que este resgate pode ser alcançado através de míseros 10%. Você que ganha R$1.000, você, segundo o evangelho do R.R. Soares, o evangelho neopentecostal, você pode alcançar a salvação com R$100, ou seja, 10% de 1.000. Se você recebe 2.000, a sua salvação está garantida com seus R$200. São as indulgências atuais. O pentecostalismo moderno, que está na moda, esse movimento neopentecostal, estão voltando com as indulgências, a compra da salvação, mas de uma maneira camuflada, de uma maneira escondida, com uma capa evangélica, com a pele de ovelha, mas por dentro não tem nada de evangelho. Vamos continuar a ver o vídeo. Você não dá o dízimo que você ainda não é salvo. Você não dá oferta que ainda você não é salvo. Se você não dá o dízimo, segundo ele, é só uma prova que você não é salvo. O que as escrituras dizem? Quem perseverar até o fim vai ser salvo. Jesus constantemente, quando ele operava milagres, ele dizia: vá em paz, a tua fé te salvou. Novamente, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vós sois salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Em Mateus capítulo 28, versos 19, Marcos capítulo 16, verso 15: ide, portanto, por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, ou seja, quem crê no evangelho, será salvo, mas quem não crê será condenado. No evangelho segundo R.R. Soares diz assim:
quem não der o dízimo será condenado. Quem der o dízimo será salvo, e quem não der o dízimo será condenado. É o que ele disse aí. Se você não dá o dízimo, é porque você não é salvo. Ou seja, ele pode comprar salvação e se autocondenar se não devolver o dízimo. Então, para ele, a salvação é individual em que sentido? Na compra da mesma, através de 10%. E a perdição também é individual a partir do momento que você deixa de pagar mensalmente por ela. Muitos associam a salvação como um cupom, que você assegura ela e guarda no bolso, e no dia da vinda de Cristo diz: Senhor, eu tenho a salvação aqui. Não é assim. Salvação é um padrão de vida, é o procedimento diário, testemunho cristão. O R.R. Soares já afirma que mensalmente você tem que preencher esse carnê para estar em dias com Deus, para quando ele voltar, ver que você pagou todas as parcelas da salvação, conforme a música da Damares, né? Eu tô pagando o preço para subir no céu. Nem sei como é a música, nem tenho interesse de saber também, mas você não precisa fazer nada para alcançar a salvação. Cristo já fez tudo que você não tinha condições de fazer. Ele já fez tudo para que a glória fosse somente dele, pelos méritos dele na cruz. Vamos continuar a assistir o vídeo. Que Deus toca e você sente a quantia. Quantos são candidatos a ser patrocinadores? Não são e nunca vão ser, porque recusaram a chamada de Deus. Aquilo que Deus fala é uma aliança que Ele faz com você, aliança da prosperidade, porque Ele diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8, roubará um homem a Deus? Será que Deus pode ser roubado? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Rapaz, a aliança da prosperidade é típico do movimento neopentecostal. Eles sempre voltam tudo para prosperidade, para finanças, para tesouro, para enriquecimento. Você já viu as propagandas dos livros do Silas Malafaia? Como obter a prosperidade financeira, chaves bíblicas para a prosperidade financeira, 1001 chaves bíblicas para herdar a prosperidade, 1000 e não sei quantas razões para você ser próspero, saúde e enriquecimento. Assista aí, tem um vídeo até que ele usou como argumento, citando livros do Miles Monroe, Mike Murdock, Morcerulus, Kent Hagin, alguns livros que não trazem evangelho algum, e ele dizendo: onde é que está a heresia nisso? Bom, é muito fácil responder essa pergunta com outra: onde está o evangelho nestes livros? O R.R. Soares, muito influenciado pelo Kent Hagin, que é conhecido como o pai da teologia da prosperidade, que também foi influenciado por E.W. Kenyon, que é conhecido como bisavô da teologia da prosperidade. Eles pregam a mesma coisa, o enriquecimento. Qual é a jogada? Eles te pedem dinheiro e te fazem acreditar que você está dando para Deus. E você que não lê as escrituras, não estuda, cai igual um patinho. Aí vem ele dizendo: aliança da prosperidade. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Temos duas alianças, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. No Novo Testamento, apenas uma referência no original que traz o termo aliança, lá em Hebreus 12, 24, quando que fala: e há Jesus, o mediador de uma nova aliança, feita pelo seu sangue, que fala mais alto, que clama mais alto que o sangue de Abel. Agora ele vem dizendo aliança da prosperidade, só que ele explica como é que essa aliança da prosperidade é feita. Quando você dá o dízimo. Porque se você não dá o dízimo, você é ladrão. Se você não dá o dízimo, você não vai entrar no reino dos céus. Mas o pior está por vir. Olha só. O patrocinador é uma oferta. É uma oferta levantada, programada para poder pagar as despesas da igreja. E quem sente o toque e não dá, vai dar conta a Deus. Quem estava dando e abandonou, vai dar conta a Deus. E, eu lamento, mas você não vai entrar no reino dos céus. Veja a pressão psicológica. Veja a manipulação. E os alienados lá: meu Deus, eu preciso ser patrocinador porque eu senti o chamado e não obedeci. Eu senti
Deus me chamando para ser patrocinador e eu não obedeci. Eu era patrocinador e agora eu não sou mais. E aí Soares está dizendo, porque você não é mais patrocinador, você que não está dando mais dinheiro para a igreja, você não vai entrar no reino dos céus. Não é isso que as escrituras dizem. Compartilhe com as pessoas essa informação, diga a verdade para elas, diga a heresia que está sendo transmitida, diga a elas que isso não está escrito nas escrituras. Deus não disse isso, isso é a voz do diabo vociferando, é a voz de um falso evangelho ecoando para aprisionar as pessoas. Meu Deus do céu, isso tudo é jogada de manipulação. A tendência é sempre levar as pessoas a criar um medo, não temor a Deus, medo de passar a frequentar a igreja e de ser dizimista e dar oferta, ser patrocinador com medo de ir para o inferno. Isso não condiz com as escrituras, porque o cristão, ele não vai à igreja, ele não cultua, ele não presta culto a Deus por medo de ir para o inferno. Muito pelo contrário, porque ele tem uma alegria em já ser salvo e participar das glórias celestiais. O R.R. Soares está dizendo, não, está usando a mesma estratégia aqui do Akiv Yosef, onde ele diz que se você não der o dízimo, Deus nem sequer escuta a sua oração. Esses dias eu estava vendo um vídeo também de um pastor mostrando que um demônio ele só sai a partir do momento que a pessoa dá o dízimo. Igual a música da Rose que eu comentei, o link está aqui na descrição, onde ela diz assim, tem o que sai somente em nome de Jesus, ou seja, os demônios inferiores, menos poderosos. Mas quando trata de uma legião, o caso é sério, é diferente, é com jejum e oração. A música da Rose diz isso, ou seja, esquece o nome de Jesus para expulsar a legião. É preciso só jejum e oração. Mas há um tipo que é muito mais perigoso. Jejum e oração não faz ele fugir. Ou seja, não mencionou nem o nome de Jesus. Se o nome de Jesus não consegue expulsar a legião, que é com jejum e oração, faz ideia esse demônio superpoderoso. Está escrito que é Deus quem repreende. Quando você der o dízimo, essa miséria vai sair. Você está vendo como o sistema neopentecostal, a manipulação da teologia da prosperidade está cegando as pessoas? Yosef Akiva, movimento neopentecostal aí, R.R. Soares, Edir Macedo, Valdemir Santiago, aquilo ali nem se fala. Agenor Duque, esse aí é o... Meu Deus. Está cegando as pessoas. E quem não lê as escrituras, quem crê nessa falsa doutrina, vai acreditar nelas. De repente você até faz isso aí na sua inocência e sinceridade, mas você vai ser julgado pelo seu desleixo e relaxamento e falta de compromisso em observar as escrituras. Roubarão-me a Deus, em que te roubam, diz-me oferta. Primeiro aos Coríntios 6,10. Ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus os roubadores. Está bem claro na palavra de Deus. Mas missionário, se eu der, faz falta porque você não dá. Se você tivesse um terreno aqui em Curitiba, o melhor terreno, e um consultor chegasse e dissesse assim, vamos fazer um shopping aí? Vamos. O que você quer? Eu quero 10% da renda de todo mundo. Você pode vender, alugar, mas 10% é meu. É muito não, eu sou dono do terreno, eu faço o que eu quero, então você não vai fazer o shopping aqui. Aí faz, põe 500 lojas, todo mundo vai naquele shopping, que cabe 1 milhão de pessoas, vem gente de todo o estado para ir no shopping. E você abre a sua loja e está prosperando. Todo mês você dá o dízimo. Paga os 10% ao dono do terreno. Paga você. Aí um mês o cidadão não paga. E você vai lá e diz, escuta, você não pagou. Eu estou pensando bem, acho que não vou pagar mais não, então você vai sair agora. Tira você de lá, onde que você vai viver. Lá está o segredo. Aqui é o segredo. É no reino de Deus. Na hora que você faz, você é abençoado. Você viu? Você compra um terreno no céu. Com o dízimo você compra seu lugarzinho no céu. Igual a Igreja Universal, a Igreja do Valdemir Santiago, estava até autenticando o documento, dizendo que você iria, através das ofertas, do dízimo, oferta de sacrifício, iria comprar, garantir a sua casa no céu. Então, voltando ao que Paulo falou aqui agora,
Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Reputei-o perda por Cristo. Não quero saber disso. Eu vou ser fiel a Deus. Quando você é fiel, Deus é fiel. Se você for infiel, Deus continua fiel. Porque Ele não quer jogar você no abismo, ele fica inflexível. Você vai ter muito sofrimento para entrar na presença dele, porque ele não pode favorecer alguém que está errado. Você vai ter muito sofrimento para entrar na presença dele, porque ele não vai favorecer alguém que está errado. Qual é o erro aí na mensagem transmitida por ele? A pessoa que não dizima. Ele está comparando a pessoa que não dizima como um ladrão. E esta pessoa vai ter muito sofrimento de entrar na presença de Deus, porque ela simplesmente não dizima. Hebreus, capítulo 10, verso 19, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança. Não diz que nós temos sofrimento. Temos plena confiança para entrarmos no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não é pelo dízimo, não. Ele diz que você, se não dizimar, você está em um erro que não te deixa, não permite você entrar na presença de Deus. As Escrituras dizem: nós podemos ter confiança em entrar no Santo dos Santos pelo dízimo? Não. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos, acheguemo-nos de Deus com um coração sincero e com uma plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Bom, o R.R. Soares, ele não crê nisso. Para ele, a única maneira de entrar no reino dos céus é só dizimando. Olha a mensagem dele aí. Ele está a todo instante dizendo, afirmando, reafirmando, confirmando novamente que para você herdar a salvação e os bens de Deus, você tem que dizimar. E você alcança a salvação por meio disso. Se você deixar de dizimar, você está abrindo a mão da salvação. Você que era patrocinador, ou você que ouviu o chamado para ser patrocinador e deixou isso de lado, você também vai ser condenado. Volte o vídeo aí que você vai ver ele dizendo isso. Nós vamos ficar por aqui neste vídeo, mas eu vou deixar novamente o versículo que eu li no início. Mateus capítulo 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm até vocês vestidos com pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Romanos capítulo 16, versos 17 e 18, diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo Jesus, o nosso Senhor, mas ao seu próprio ventre, seu próprio desejo, seu próprio apetite. Com palavras de bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Deus abençoe a todos. Graça e paz.